Meus amados, meus irmãos, queridos, eu quero dizer que é estarrecedor o que nós nos deparamos todos os dias nos jornais. É um país da corrupção, é um país da bandidagem. Sim ou não? Quando você vê um Congresso Nacional prostrado, de joelho, acovardado para o Supremo Tribunal Federal, esqueça, não vai mudar nada. Vai continuar a mesma coisa. Quando se tem um benefício a ser votado em benefício do povo e do Brasil, os deputados federais e senadores que têm o rabo preso com o STF defendem a pauta do não. Eles votam junto com o STF. Por quê? Porque senão, meus amados, o processo criminal que eles têm lá no STF, que pode caçá-los, vai andar. Então é um joguinho de Maria, é um joguinho de vai com as outras. Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal. Aqueles que têm o rabo preso, vota a favor dos ministros do STF. É muito complicado tudo isto. É ou não é? Tá aqui, ó. Deputado aciona o STF para barrar a PEC que permite ao Congresso suspender a decisão da Corte. Ou seja, se o STF, se algum ministro do STF der uma decisão que está ferindo o princípio da lei e não sendo guardião da Constituição, o Congresso impede tudo isso. Mas não. O deputado que tem o rabo preso, Paulinho da Força, esquerdista, comunista corrupto, junto com a JBS, que tem processo no STF, ele entrou com pedido. Aí ele diz assim, olha a fala dele, o STF não pode julgar uma PEC ou qualquer projeto em tramitação. Só existe previsão para apreciar uma lei ou emenda já promulgada. Interferência no processo legislativo. Ou seja, se sai uma lei criada pelo Poder Legislativo, que eu acabei de falar agora, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o STF vai lá, se não for do interesse dos ministros do STF, eles vão lá e derrubam a lei. Como eles impediram lá o voto impresso nas eleições que foi aprovada. Eles derrubam a lei. Eles não cumprem a lei. Ou seja, o STF, que faz parte do Poder Judiciário, que é a Corte Suprema do país, que deveria dar exemplo de proteger a Constituição, ele rasga a Constituição. Como é que isso vai mudar? Aí você tem um bando de vagabundo, deputado federal com o rabo preso com o STF, e senador com o rabo preso com o STF. Como é que vai mudar? Não vai mudar, meus amados. Tem que tirar essa bandidagem do poder. Tem que limpar esses cabeças de ostra do poder. É na Câmara dos Deputados, é no Senado Federal, ou seja, você tem um Congresso Nacional acovardado, de joelho para o STF. Quando o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão de Daniel Silveira, não foi o ministro Alexandre de Moraes que tirou o Daniel Silveira. Quem tirou foi os próprios deputados bandidos, que têm o rabo preso com o STF, que aprovaram que ele fosse expulso como deputado e fosse preso. Ele foi preso. Quando o deputado federal é preso, tem que ter o quê? Tem que ter a liberação da Câmara dos Deputados Federais. Ou, se for senador, do Senado Federal. Não. Os próprios deputados traidores da pátria, bandidos, criminosos, aprovaram a prisão de Daniel Silveira e a expulsão dele como deputado. Ou seja, por ter vários criminosos, deputados federais com rabo preso com o STF,
os caras baixam as calças. Não, pode pegar, pode levar tudo. É desse jeito, bandido com o rabo preso. Aí me vem o Paulinho da Força. Deputado aciona o STF para barrar a PEC, que permite ao Congresso suspender a decisão da Corte. Ou seja, se o Supremo Tribunal Federal der uma decisão esdrúxula, ridícula, que ofende os direitos do cidadão ou da pessoa jurídica, e o Congresso Nacional vai lá e barra, o Paulinho da Força não quer, porque está com o rabo preso, porque é corrupto, junto com a JBS. É corrupto, cagalhão medroso. Aí vou fazer um projetozinho, eu vou fazer aqui uma minuta para eu me aparecer com o STF, que eu estou junto com eles, porque o ferro não pode entrar. O ferro não pode entrar. É ou não é? É a pura realidade. Bandidos no cargo de deputado federal e senadores no cargo de senadores, de calças baixas, de joelho, acovardado, malditos, atuando contra o povo e contra o Brasil. Vocês estão me entendendo, meus amados, o espírito da coisa? A bandidagem que tem. Esse país aqui, ó, só vai mudar quando mudar tudo isso daí. Quando mudar tudo isso daí. Nós temos um Congresso Nacional em que a sua maioria tem o rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. Preste bem atenção, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal. Todos com o rabo preso, atuando em causa própria. Bandido, pilantra safado, sem vergonha. Sem vergonha, devia ter vergonha na cara, porque o cara, no mínimo, é um chefe de família e dá um péssimo exemplo para a família dele. Vocês estão me entendendo o espírito da coisa? Que bandidagem esse povo. Sinceramente, tem que ter uma limpeza geral no Congresso Nacional. O STF, que é o Poder Judiciário, tem que ficar no canto dele. O presidente da República tem que ficar no canto dele, que é o Executivo. E o Legislativo, que é a Câmara dos Deputados e do Senado Federal, tem que cumprir o papel deles. Mas não, tem um rabinho preso, fica com medo do ferro entrar, com todo respeito. Não, eu vou fazer um projeto para agradar os ministros do STF. Que cara de pau esse Paulinho da Força aqui de São Paulo. É um tremenda cara de pau. É peroba deles, né? Chibata deles. É chibata num cabra desse. Chibatada, tem que dar chibatada. Pôr na praça e meter chibatada. Com sal grosso ainda. É ou não é? Sinceramente, é um absurdo isso daí. Um absurdo. Se você olhar aqui, ó. Se você der uma pesquisada aqui, ó. Tem até aqui, ó. Ó. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiram por unanimidade, na quinta-feira 14, negar habeas corpus apresentado em favor do deputado federal Paulinho da Força, Solidariedade São Paulo, que pediu o trancamento de uma ação penal contra ele. O processo tramita no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRE. Ou seja, o cara é envolvido em corrupção, aí entra com um processo para barrar o processo criminal contra ele. É a pura realidade. É país de bandido. Que eu digo sempre, com algumas exceções. Meus amados, obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe e faça parte desse canal. Que você vai saber muito. Eu vou desvendar tantas verdades que você vai ficar de queixo caído. Porque eu não tenho medo de falar a verdade. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Tenho rabo preso com ninguém. Graças a Deus não tenho. Não tenho nada ilícito na minha vida. Comecei a trabalhar logo de cedo para conquistar as coisas da vida. Né? Agora você vive num país que você tem um Congresso Nacional cheio de covardes, corruptos, bandidos, criminosos, com algumas exceções, que lá estão atuando contra o povo, ou seja, só aparece a cada 4 anos. Quem se lasca é o povo. Quem se dana é você.
Sim ou não? Olha, fica com Deus, disse seu amigo aqui, Dr. Paulo Roberto Roseno. Juntos somos mais fortes. Lutar sempre, sem nunca pensar em desistir. Eu não tenho medo de bandido. Bandido tem que ir para tora. Bandido tem que tomar chibatada. É um absurdo o que fazem com o povo. É um absurdo, um tremendo desrespeito. Esse país aqui, um país que não tem moral, um país da imoralidade, da corrupção, da safadeza, um bando de vagabundo no poder político se aproveitando do cargo em causa própria. E o povo é que se lasca. Não tem habitação, não tem alimentação, não tem trabalho, não tem esporte, não tem segurança. E aí? Você vai pedir socorro para quem? Para quem você vai pedir socorro? Me diga. Para quem você vai pedir socorro? Não tem para quem. Não tem. Porque está claro, quando a política penetra no interior dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. Sim ou não? Está aí. Com todo respeito. É muito, sabe, não sei nem o que dizer. Fiquem com Deus. Muito obrigado, que eu fico nervoso com essa palhaçada. Deveria ter vergonha de ser um político, de viver às custas do povo, ainda roubar o dinheiro. Político ladrão, se envolveu em corrupção, nunca mais deveria ter o direito de se candidatar. Político nenhum. Tinha que ser dessa forma. Fiquem com Deus, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo. Olha, vamos crescer esse canal. Compartilhe esse vídeo, aperta o sininho, compartilhe com pessoas que você conhece. Eu estou aqui para trazer informações verdadeiras, com base jurídica, dentro das leis. Não estou aqui para ofender a ninguém, mas você vive em um país que você tem um Congresso Nacional que está de joelhos para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal faz o que bem entende. Contra todos eles não podem falar nada. Por quê? Porque tem um rabo preso com o STF. Fiquem com Deus. Compartilhem, junte-se a nós. Vamos fazer uma equipe forte. Vamos mudar esse país. A nossa bandeira jamais será vermelha. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém.